quando você pensa que não dá para ficar pior e é surpreendido. Olha, eu recebi uma informação, uma denúncia, uma reclamação, uma sugestão de reportagem, de matéria, para ser feita no final da Avenida José Gonçalves, no Vale do Sol. E é onde eu estou nesse momento. O problema de entulho, de pontos clandestinos na cidade, é gigantesco. E nós estamos numa sequência de matérias explorando esse assunto na cidade. O Portal Fala Matão começou com esse assunto e ele se expandiu aí para outros veículos de comunicação, Câmara Municipal, Prefeitura aí se movimentando, enfim. E nós estamos em mais um ponto, esse ponto aqui que foi inclusive indicado aí por moradores aqui da região, dizendo que o local aqui está insuportável. A Avenida José Gonçalves, para quem não conhece, para poder se identificar, é essa avenida que vem lá da Ludwig X, que dá acesso ao Bom Jesus, Jardim Esperança, né? Aqui ao Vale do Sol, que é o último bairro antes de iniciar essa estrada de terra. E aí logo no início dessa estrada de terra, essa quantidade de entulhos, né? Restos de material de construção, móveis, colchões, madeira, papelão, roupas, galhos, enfim. Esse é o problema aqui? Somente é isso que você está vendo na imagem? Não. Aí mostra a estrada ali agora. Essa estrada dá acesso à CPQuelco. É uma empresa que recebe galhos, madeira aqui na cidade. Então a prefeitura inclusive também utiliza esse espaço, é um local gigantesco. Tem toneladas e toneladas de galhos, madeiras nesse local. E essa empresa recebe esse material de forma gratuita. Então todos podem se deslocar para essa localidade. Fica aproximadamente 3 quilômetros aqui de distância. Você percorre essa estrada de terra, né, e chega nesse local e pode fazer ali o descarte somente de madeira. Entulho e lixo não pode. E nós fomos, inclusive, acompanhar alguns caminhões da prefeitura e caminhões de empresas particulares fazendo esse descarte. Então nós seguimos por essa estrada. E o que nós encontramos logo na sequência, 500 metros depois desse ponto aqui, dá uma olhada na quantidade de entulho que se encontra na beirada dessa estrada de terra, na estrada mesmo. Olha o tanto de descarte. É muita coisa. Então, mais um ponto, aliás, mais alguns pontos clandestinos de entulho. É muita gente irresponsável jogando entulho em qualquer lugar, de qualquer jeito. Esse problema não é de hoje, pela quantidade de entulho que se encontra nessa localidade. Então existe aqui uma negligência por parte do poder público e isso não podemos negar. Como eu já disse no começo, é muita irresponsabilidade por parte de pessoas, de moradores, de munícipes que jogam esse material. Mas isso está se formando cada vez maior por negligência. Porque nós estamos no Vale do Sol. É do outro lado da cidade de onde tem, por exemplo, o PEV na Vila Cadim e o PEV no Jardim Paraíso. São duas problemáticas aqui, eu sempre estou falando isso nas reportagens. A falta de educação, a falta de conhecimento, de consciência por parte de alguns moradores por jogar esse material em qualquer lugar. E a outra, a omissão do poder público, e não é somente desse governo, vem de vários governos, mas na situação atual está se agravando cada vez mais. Enquanto a cidade não tiver diversos ecopontos nos 4 cantos da cidade, onde facilite esse descarte, esses ecopontos para receber pequenas quantidades, para depois ser levado para um outro lugar, onde possa acumular toda essa quantidade. Local esse que a cidade ainda não tem. Enquanto isso não acontecer, enquanto não tiver recuperação de pontos clandestinos já viciados na cidade, já de conhecimento do poder público e da população, enquanto não tiver a recuperação, a revitalização desses lugares, o envolvimento do poder público com a população, realizar paisagismo em avenidas que tem esse problema de ponto de descarte, porque onde tem plantas, onde tem flores, dificilmente essas pessoas
irão descartar esse tipo de material. Local que é conservado, local que é revitalizado, dificilmente recebe esse tipo de material, entulho e lixo. Enquanto não tivermos coleta desse tipo de material nos bairros, coleta por parte da prefeitura, passando nos bairros, como tem a coleta de galhos, enquanto não tiver um cronograma divulgado para a população, né, uma divulgação de uma forma onde os moradores fiquem sabendo que vai ter essa coleta, a realização da retirada desses materiais, pequenos entulhos, móveis velhos, sofá, geladeira, armário, a prefeitura servir a população dessa forma, porque o poder público é para servir a população e não a população servir o poder público. Enquanto não tiver esse tipo de serviço de forma contínua, durante o ano todo e não apenas em alguns momentos, em algumas semanas, como por exemplo, de forma pontual agora por causa da dengue, enquanto não tiver esse trabalho durante todo o ano, enquanto a população não tiver a possibilidade de ligar no departamento e solicitar a retirada de materiais velhos como esse, enquanto isso não acontecer, dificilmente iremos resolver esse problema de pontos clandestinos de entulhos e lixo na cidade. É claro que isso é um problema difícil de resolver e é um problema da maioria das cidades. Mas com essas ações isso acaba minimizando em muito mais do que 50%. Tem casos de cidades que praticam o que eu acabei de trazer aqui, de sugestões, e que conseguiram minimizar em até 80% dos pontos clandestinos de entulho. Então, se tiver tudo isso, o envolvimento do poder público com a comunidade, se tiver a questão também educacional, a conscientização, a parte de educação, panfletos explicando o porquê que não pode ser jogado, panfletos que digam os locais autorizados para que esse material possa ser despejado. Enquanto tiver essa educação, enquanto não tiver esse trabalho minucioso, casa a casa, enquanto não tiver esses pontos na cidade onde possa ser feito esse descarte, enquanto não tiver uma fiscalização ativa, quantidade suficiente de fiscais na cidade, porque não tem hoje, não tem quem consiga fiscalizar, a prefeitura não fiscaliza porque não tem fiscais. Enquanto não tiver fiscais para poder multar quem for flagrado, enquanto as câmeras de monitoramento da cidade não forem utilizadas também para essa finalidade, porque elas também foram instaladas para essa finalidade, mas não estão sendo utilizadas nesse momento para essa finalidade, é só solicitar a quantidade de multas que foram aplicadas por meio dessas câmeras de monitoramento em relação a entulho ou lixo jogado, que vocês terão a certeza do que eu estou falando aqui, não tem. Então, enquanto não tiver essas ações, enquanto nada mudar do que está aí, eu estarei voltando aqui para poder mostrar mais pontos clandestinos de entulho e de lixo. Estarei voltando para mostrar a falta de respeito, de educação, de consciência por parte de alguns munícipes e também mostrando aí a falta de ação por parte do poder público. Alex Gazzoni, para o portal de notícias Fala Matão.